Olá, tudo bem? Esse é mais um Momento Psi e hoje eu convido vocês para que a gente continue conversando um pouco mais sobre o transtorno borderline de personalidade. Em vista da complexidade do quadro, de muitos detalhes que podem ser bem importantes na compreensão desse quadro e desse diagnóstico, e também dos pedidos que surgiram depois da última semana, quando foi postado no nosso canal então o primeiro vídeo sobre o transtorno border. Bem, na semana passada, então, nós conversamos sobre características principais do transtorno borderline de personalidade e também do tratamento mais adequado. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, então, para que a gente possa compreender de uma forma um pouquinho mais aprofundada como que funciona o transtorno borderline e também a maneira mais acertada de lidar com isso. Seja porque você tem o transtorno border ou porque você tem alguém na sua família que apresenta esse quadro. Bem, o transtorno borderline de personalidade, então, ele acomete mais ou menos de 1 a 2% da população. E na maior parte são mulheres que apresentam esse quadro. É um transtorno de personalidade e, portanto, ele é constitutivo, por isso não se dá um diagnóstico de border na infância, porque é um quadro que vai se confirmando no decorrer dos anos e geralmente ele atinge o seu ápice e é diagnosticado na vida adulta. Começa a aparecer ali mais fortemente, então, no final da adolescência, no início da vida adulta e com o passar dos anos, então, na terceira idade, geralmente o quadro vai amenizando. O transtorno borderline de personalidade, ele é muito comparado com o transtorno bipolar de humor, porque tem essa questão da inconstância, da impulsividade e das oscilações no humor. Porém, a diferença básica dessas oscilações é que no transtorno bipolar de humor, as oscilações elas duram muito mais tempo. Podem durar de semanas até a meses, né? De um estado de mania para um estado de depressão. E no transtorno borderline de personalidade, essas oscilações, essas variações, elas às vezes demoram só horas para mudar. Então, quando você convive com alguém que é border, você deve saber do que eu tô falando, né? Às vezes no mesmo dia, a pessoa tá muito bem e daqui a pouco já está muito mal, com raiva, triste, deprimida, e daqui a pouco já está bem de novo. Então são oscilações que têm muito a ver com o pensamento do border, que muitas vezes é distorcido. E a pessoa que tem o transtorno borderline de personalidade, até por ser muito impulsiva, ela age muito a partir do que ela está sentindo e não do que ela está pensando. E aí, então, muitas vezes acaba se colocando em risco em sua conduta, sendo agressiva, muitas vezes com as pessoas que a cercam, e depois até entra num processo de arrependimento, porque em vista da sua impulsividade, a pessoa que tem o transtorno border, ela age primeiro e depois ela vai pensar nas consequências daquilo que ela fez. Bem, as causas do transtorno borderline de personalidade geralmente são vistas como um conjunto de fatores que podem ter influenciado para que esse transtorno então tenha se desenvolvido. Podem ser causas ambientais, né, de um ambiente muito estressor, pode ser ocasionado por traumas também, e existe fator genético que também é bastante significativo no estabelecimento desse quadro, né? A instabilidade com a qual o borderline vive, ela acaba causando muitos danos para essa pessoa e também para as pessoas que o cercam, né? Para as pessoas da sua família, dos seus relacionamentos, porque a sua impulsividade, os seus pensamentos distorcidos muitas vezes fazem com que o border ele acabe tendo muita inconstância em setores muito importantes de sua vida. Tanto nas amizades, nas relações familiares, quanto nas mudanças de emprego, nas mudanças de par amoroso, né? É muito comum que o border ele se apaixone facilmente e se entregue muito para aquela paixão, para aquele relacionamento, vivendo como se fosse a coisa mais importante da sua vida. E a partir do momento que o seu par amoroso não age como ele espera, porque ele coloca muita expectativa em cima daquela outra pessoa, né? Que é uma pessoa que tem defeitos, né?
a pessoa que tem transtorno border, então acaba se decepcionando e rompendo com o relacionamento. Quando não acontece de muitas vezes antes entrar nessa coisa de brigas, né, e de discussões bastante fortes, né, com reações bastante exageradas, né, que acabam também prejudicando demais a pessoa com quem se relaciona. Bem, ainda nos relacionamentos amorosos da pessoa que tem um transtorno borderline de personalidade, existe uma necessidade muito grande de se ligar no outro de uma maneira quase que simbiótica. Acaba se estabelecendo uma relação de dependência muito grande. E por isso o border, quando rompe o relacionamento, mesmo que parta da própria pessoa que tem o transtorno border, geralmente é muito sofrido, porque é uma pessoa que precisa muito do olhar do outro e da legitimação do outro para se sentir valoroso. É como que se a pessoa não tiver um relacionamento amoroso, né, que afirme para si próprio que tem um valor, de que é uma pessoa amada, que é uma pessoa importante, é como se esse valor não existisse. Então é muito comum que essas pessoas elas acabem se ligando rapidamente de novo, depois de um rompimento, a uma outra pessoa, a um novo amor com igual intensidade. Esse sentimento de vazio muito grande e crônico, que é típico do borderline, ele também leva essas pessoas a atitudes para tentarem suplementar e preencher esse vazio. E muitas vezes são atitudes que os colocam em risco, né? Com abuso de drogas, de álcool, com sexo sem proteção, gastos excessivos, coisas todas que têm a ver com uma impulsividade muito grande e com o desejo de aplacar essa sensação de vazio. Muitas vezes também com automutilação, com cortes, e como eu já tinha falado no nosso vídeo anterior, nos casos mais extremos, né, com a ideação suicida. E infelizmente, em algumas vezes, essas pessoas acabam levando isso a cabo em momentos de desespero. Geralmente não são pessoas que planejam o suicídio, são pessoas que acabam cometendo isso num momento de desespero, de angústia e de vazios extremos, né? O quadro borderline de personalidade a gente chama de quadro limítrofe, porque ele fica entre a psicose e a neurose. E por isso que o pensamento distorcido ele é tão típico do border. E geralmente esse pensamento também tem a ver com a autoimagem desse sujeito. E geralmente são pensamentos de rebaixamento e de uma desvalorização de si próprios, né? Que tem tudo a ver então com as depressões que acabam acometendo a pessoa que tem o transtorno borderline de personalidade, a sensação de vazio, essa carência muito grande de estar se ligando a alguém, porque são pessoas que se enxergam geralmente de um jeito muito negativo e muito aquém do que eles realmente são, do que eles realmente podem, né? Para que se possa viver com mais qualidade para as pessoas que têm esse transtorno borderline de personalidade, então o melhor tratamento é o combinado, com ênfase na psicoterapia, na parte medicamentosa, então com psiquiatra. Pode-se usar estabilizador de humor, assim como nos quadros de bipolaridade. Em alguns casos, então, em momentos de depressão mais severa, pode ser usado o antidepressivo. E em situações mais extremas, né, de distorção da realidade, se usam algumas vezes antipsicóticos. Mas a melhora realmente, a melhora propriamente dita, ela acontece a partir da psicoterapia, que deve enfatizar o autoconhecimento daquele sujeito. Aquele sujeito deve começar a entender que tem um pensamento distorcido em relação à realidade, muitas vezes, em relação a si próprio. E tem que ser trabalhado, então, o autocontrole dos impulsos, né? A detecção de momentos que são mais difíceis, nos quais o border pode agir de uma forma autodestrutiva ou agressiva com os outros. E aí, então, o controle desses impulsos, desses pensamentos, né? E a mudança, então, na forma de pensar, de sentir e de agir consequentemente. Bem, esse então foi nosso vídeo de hoje, espero ter auxiliado vocês, espero que tenham gostado. Se acharam um vídeo útil, educativo, compartilhem, curtam e podem deixar os comentários de vocês aqui embaixo e se tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu respondo assim que possível.
Grande abraço e uma boa semana para vocês.